Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Gleidson. Vamos começar aqui às 15h22 a nossa audiência pública. Todos os vereadores, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, com fundamento nos artigos 313 e seguintes do Regimento Interno, podem propor a realização de audiências públicas com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou civis, para tratar de assuntos de interesse público. A temática dessa audiência pública abarca os efeitos da inconstitucionalidade da Lei 100/2007 do Governo do Estado de Minas Gerais, que resultou na demissão de milhares de servidores estaduais, dentre eles professores, professoras, auxiliares e demais ligados à educação. A referida lei causou enormes prejuízos aos servidores e servidoras, sendo de natureza previdenciária, junto ao INSS, bem como a instabilidade que hoje vivem todos afetados por essa famigerada lei de 2007. Para tanto, para a gente debater e discutir, ver um vídeo daqui a pouco da Beatriz Cerqueira, convido para sentar aqui à esquerda, à esquerda de quem, da mesa diretora, o Aender Soares Souza, coordenador regional e diretor do Sindiúti e professor do Interescolar e do Nelson de Sena. Convidar também a Marister Cândida Almeida, professora da Escola Estadual Jardim IP. Câmara Municipal de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. Requerimento 323 de 2014. Processo 311 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, o vereador que abaixo subscreve requer, na forma regimental, a designação de audiência pública com o intuito de discutir os impactos da inconstitucionalidade da Lei Complementar 100/2007 de Minas Gerais sobre o nosso município, a ser realizada no dia 20 de maio às 15 horas, no plenário desta Casa. O escopo dessa audiência é debater com a sociedade valadarense os impactos ocorridos em nossa cidade diante da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que declarou inconstitucional a conhecida Lei 100. Aproveito o ensejo para informar que a indicação dos nomes das entidades e autoridades a serem convidadas serão realizadas oportunamente na forma do parágrafo 1 do artigo 303 do Regimento Interno. Temos em quem pede deferimento, Governador Valadares, 8 de abril de 2014, está assinado por esse vereador e por vários vereadores dessa Casa Legislativa. Informamos ainda, senhoras e senhores, o Aender, Marister, que foram encaminhados vários convites para várias entidades. O Sindiúti também fez mobilização. A nossa assessoria, através do TED, Tim, Isa, Carol, Wagner, fez também mobilização na porta das escolas, né, panfletagem, fizemos panfletos, colocamos cartazes em algumas escolas, enfim. Mas essa é a realidade, a cultura de Valadares, infelizmente. A não ser que em Belo Horizonte, quando faz um evento em BH, vão várias caravanas, né, do interior para Belo Horizonte, mas quando discute um tema no interior, em Valadares especificamente, né, essa é a participação. Mas vamos participar, vamos debater com quem está aqui. Eu peço, né, o Batata podia ocupar aqui para não ficar aqui na frente, Batata, mais a Fatinha, fica aqui assim. Quero comentar a Fatinha, o Batata. Tem aí assessores do deputado federal Leonardo Monteiro, eu vi o Vitor, eu vi o Humberto e a Osânia. A ata está sendo feita via online. Essa audiência pública, o Aender, Marister e demais senhores e senhoras acompanhantes aqui. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão em casa ou no trabalho, acompanhando essa audiência pública através da internet, né? Sejam bem-vindos através da internet. E depois vai ficar disponível no YouTube
É só pesquisar lá, Câmara GV, o dia 20 de maio de 2014. Por favor, Fatinha, senta aí. Acompanha no YouTube, que essa audiência pública vai estar lá, né, registrada. E também no câmaragv.gov.mg.br, também no site da Câmara. Bom, passamos a palavra. Agora é você ou eu vídeo de uma vez? Passar para você, não, Aender? Passar a palavra para o Aender, coordenador regional e diretor do Sindiúte, e também professor do Interescolar e do Nelson de Sena. Bom dia a todos. Como o Betão já apresentou, né? Eu sou professor, sei das angústias, né, de cada um, né, das necessidades, do que a gente almeja. A gente sabe que é uma luta sofrida. Parece que a gente está cansado, né, tanto mobilizar, tanto fazer paralisação, tanto fazer greve, né? Mas se a gente não lutar, o governo nunca vai olhar para a gente. Vai deixar a gente no abandono. Assim como com essa Lei 100. Então, a gente vai tentar explicar da maneira mais fácil, né? Fácil de entender. Para quem nunca ouviu falar da lei, só vê falar Lei 100, governo demitiu. Né? Essa lei, você pode pôr o slide lá? Não sei se vai dar para ler, né? F5. Aperta F5. Aí, essa aí não funciona F5, não? Ah, embaixo. Coloquei um histórico dela ali. Essa lei, ela foi feita em 2007, como a gente sabe. Na verdade, foi um acordo. Cada mudança na Previdência que aconteceu, durante vários anos o governo veio descontando a Previdência dos servidores, mas não havia regularizado porque não repassava para o INSS. A gente sabe que hoje todos que entram na educação, a partir dessa lei de 2007, os novos designados passaram a contribuir com o INSS. Só que o governo, durante muitos anos, foi descontando, mas não foi repassando esses valores para o INSS. Então a pressão foi aumentando. Na época o governador era o Aécio Neves, fez uma reunião com Guido Mantega, na época, ministro da Fazenda, continua até hoje, para acordar lá sobre o que resolver. É a ação que o governo fez, né? Em vez de devolver o arrecadado todo lá no INSS, que hoje acumula em torno de 10 bilhões de reais, né? É até um valor superior ao que o governo do Aécio, da Anastasia, deixou de investir na educação, que ultrapassa os 8 bilhões, está aproximando os 9 bilhões de reais, e a gente sabe que não investe os 25% na educação. Aí ele efetivou todos os profissionais que estavam trabalhando em uma data de 2006 e no mês de junho de 2007. Quem trabalhou nessas duas datas foi efetivado. Teve trabalhador que tinha 20 anos de trabalho, estava afastado nessa época, não pegou o contrato, ficou prejudicado no caso, porque não foi efetivado, continuou como designado. E essa audiência agora é a fim justamente de debater isso, né? Como o governo fez isso? Com o passar do tempo, o governo passou a usar essa lei para causar intriga dentro da escola, briga. Todo mundo aqui que está na escola percebeu isso, sabe disso, né? Efetivado, concursado, designado, agora estágio probatório. Sempre houve essa disputa dentro das escolas, provocada pelo próprio governo, né? Que é o interesse do governo para não manter a unidade. Que os servidores unidos, obviamente, têm muito mais força para peitar o governo, para reivindicar, do que uma categoria toda dividida, que a gente está percebendo. Amanhã a gente vai iniciar uma greve
eu já observei, foi poucos que aderiram, muitos até, não vou entrar de greve porque eu vi lá a reivindicação da LC100, ou seja, a gente percebe, alguém está contra. A gente tem que respeitar todo trabalhador. Nós, como sindicalistas, independentes, efetivado, designado, concursado, está no estágio probatório ou não, são um trabalhador. Todo trabalhador deve ser respeitado. Temos que ter essa coerência. Agora, o governo, pelo que a gente percebe, não trata a gente como trabalhador. Trata a gente como uma mercadoria para disputar um entre outros dentro da própria escola. Com isso, ele perpetuar no poder. Então, essa lei foi julgada esse ano, aí tem o slide, desde que a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, chamado número 4876, que questiona a inconstitucionalidade do artigo 7º da LC100, 2007, foi ajuizado no Supremo Tribunal Federal. O Sindiúti tem procurado o governo de Minas para discutir a situação dos efetivados. Então, o Sindiúti sempre teve procurado isso. E o governo sempre falando que o Sindiúti é contra os efetivados. Como eu já disse aqui, o sindicato, ele é da categoria. Ele não é meu, ele não é da Beatriz, não é do Oélio, também que é diretor ali, da Nilma. Ele é nosso. O sindicato só consegue conquista. Muito bem. Aí a situação da variação do sindicato exigia um debate e a busca de alternativas sobre o assunto. Confira abaixo os ofícios enviados pelo sindicato e a resposta do governo. Em julho de 2011, foi enviado carta aos servidores efetivados pela LC100, assinada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, confirmando que posteriores alterações na legislação pertinente foram realizadas visando atender aos efetivados os mesmos direitos dos servidores efetivos. Essa carta está lá no final, vou deixar para ler ela no finalzinho, eu coloquei ela no slide ali. Tá? Isso aí foi quando o governo igualou os mesmos direitos, efetivados ter os mesmos direitos concursados. Obviamente, o governo passou a usar isso como uma arma política, para desmobilizar a categoria, para a escola ficar dividida. Né? E com isso, causou muita revolta. Quem, por exemplo, que era concursado, né, no caso, que escolhia as aulas primeiro, às vezes chegou depois, aí passou a valer quem tinha mais tempo na escola. Então, quem foi efetivado em 2007, aí um concursado que chegou para em 2010, aí ele passou a escolher depois. Isso aí causou instabilidade, no início foi uma briga terrível, né? Eu trabalho em escola muito grande, né? Então tem muitos efetivados, aí eu sou concursado. A nossa área a gente procurou, né, assim, entrosar e negociar. Mas teve outros conteúdos, foi quebra-pau, briga mesmo. Graças a Deus, minha área que é geografia, a gente não teve esse problema, né? A gente negociou bacana. Pode passar o próximo. No ano de 2012, o Sindiúti conseguiu a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a questão dos servidores efetivados pela LC100, 2007. Entretanto, o governo de Minas se esquivou de fazer o debate e assumir suas responsabilidades. O assunto pôde ser conferido no boletim da Assembleia Legislativa. Também realizamos plenária com os efetivados para discutir a situação. Então, foram várias situações, porque quando o governo efetivou esses trabalhadores da LC100, na verdade, congelou o salário de todos eles, tudo na letra A. Então, eles não tinham progressão nenhuma, e o sindicato começou a reivindicar os direitos, né, que todo trabalhador tem. Aí o governo alegava o quê? Que os servidores efetivados não tinham carreira. Né? Aí, com muito custo, resolveu, né, aprovar a progressão na carreira. Aí veio a inconstitucionalidade da lei. Até hoje o governo não respondeu nada. Né? Igual publicou férias prêmios, nada disso, os efetivados tinham direitos. Né? Próximo aí.
Já em fevereiro de 2014, o jornal Estado de Minas publicou uma entrevista do secretário de Educação, na qual ela afirmava que o governo faria, né, no caso, a defesa dos efetivados. Com essas ações, o governo foi construindo a ideia de tranquilidade e de que defenderia a efetivação. No entanto, ao ter acesso aos esclarecimentos prestados pelo Estado ao Supremo Tribunal Federal, constata-se uma situação muito diferente do discurso. Veja o teor das alegações de defesa apresentada pelo Estado de Minas. Depois a gente vai mostrar isso aí. Quando houve o concurso público, né, muitas escolas e muitos efetivados não fizeram o concurso, simplesmente porque confiavam plenamente, porque o governo passava essa ideia, né, de confiança, que estava efetivado, estava garantidos pela lei, né? E a gente na escola percebia, está efetivado, está garantia. Eu mesmo, sinceramente, eu não acreditava que a lei cairia, porque o governo construiu isso. Mandou carta, depois a gente vai ver a carta. Quem lê a carta da Renata Vilhena, que é a secretária de Planejamento, desde a época do Aécio Neves, continua, saiu a Anastasia, entrou Alberto Pinto Coelho, e ela continua lá do mesmo jeito. Então, passou essa confiança para os trabalhadores. Então, é comum a gente ouvir relatos de trabalhadores que simplesmente deixaram de fazer o concurso. Aí agora há uma instabilidade muito grande também, porque quem fez o concurso quer exigir a nomeação imediata para ocupar suas vagas, né? Mesmo os efetivados que fizeram o concurso estão na lista. Quem não fez, estão se sentindo injustiçados, aí já está cobrando o quê? Para dar outro concurso. Só que esse concurso vigente, ele é válido até novembro. Então você vê como que o governo é esperto. Não estava no edital do concurso, muito bem. Então o governo não lançou, para você ver a confiança que o governo passou. Não lançou as vagas efetivadas no concurso. Aí logo, quem estava efetivado sentiu o quê? O governo é todo poderoso. Tudo quanto é ação que o Sindiúti entrava lá no governo, de repente dava ganho de causa para o Sindiúti, eles me ligavam lá para o desembargador daqueles, eles modificavam a sentença. Isso era muito comum. Pode passar o próximo. Desligou lá? Beleza. Importante dizer que, quando a lei complementar 100 foi sancionada pelo governador Aécio Neves, já havia duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam a vinculação de servidores ao Estado sem concurso público. São ações anteriores à lei complementar 100. O governo do Estado, ao propor a lei complementar 100, tinha conhecimento da possibilidade de questionamento da sua legalidade, e mesmo assim o fez, comprometendo a vida de milhares de servidores. Então veja bem a gravidade disso aí. Antes de julgar a Lei 100, todo mundo ficou sabendo que foi julgado no Acre, em Brasília, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, essa lei, essa mesma Lei 100, claro que recebeu um outro número lá nos outros estados, já havia sido derrubado. E o governo criou essa lei sabendo da possibilidade de sua inconstitucionalidade. Só que passou aquela confiança que a lei jamais cairia, como foi derrubada agora, né? Se for olhar pela base da lei, se fosse um prefeito qualquer aí, coitado, ele nunca mais poderia ser candidato, porque ele ia ser cassado por improbidade administrativa. Todo mundo sabe disso. Como é o governador, tem influência, ainda mais que ele é advogado e tudo mais, não sei se ele exerce a profissão dele, ele sempre foi político, né? O Anastasia, professor de Direito, né? Tem todo orgulho de falar que é professor, mas não valoriza nós que somos, né, servidores da educação. Pode continuar o próximo aí. Ainda sobre o assunto, é importante lembrar que o Sindiúti não foi responsável por essa ação direta de inconstitucionalidade, como vários setores da Secretaria Estadual de Educação divulgam. Ela foi proposta pelo Ministério Público Federal. Então não foi o Sindiúti. Então é comum o governo ficou plantando isso nas escolas, para quê? Para a categoria não mobilizar. O Sindiúti que é contrário.
se dividirem também, se vocês se dividirem. Isso aí foi uma estratégia do governo para dividir. Ele usou a lei ao seu favor, que não quis resolver o problema da Previdência lá, mas passou a usar como arma política. E, de fato, muitos acabavam acreditando. E como que acreditam até hoje? Você colocar na cabeça de muitos servidores que não foi o Sindiúti responsável, é muito difícil. Porque o governo fez esse trabalho muito bem feito. Tem toda a mídia, a SCE atinge todo lugar, solta boato, né, na superintendência, acaba chegando nas escolas. Até foi proposto pelo Ministério Público, e não, né, pelo Sindiúti. Como eu já disse antes aqui, sindicato para defender os trabalhadores, né? Apesar que a gente sabe que tem muitos sindicatos que são pelegos, né? A gente viu lá no Rio de Janeiro, a gente viu lá no Rio de Janeiro o que aconteceu lá, né? Os garis fizeram greve, o sindicato encerrou a greve, mas eles não aceitaram, né, a proposta aceita pelo sindicato, continuaram a greve e negociou sem o sindicato. Mas lá todos entraram no movimento. E houve uma repercussão nacional, obviamente o prefeito teve que recuar e negociar, né? Infelizmente, o governo de Minas Gerais faz de tudo para massacrar e desmobilizar os movimentos sociais, né? O próximo aí. Desde 2011, defendeu e conquistou direitos importantes para os efetivados pela LC 100. Em 2011, quem não sabe, foi uma greve que nós fizemos de 112 dias. Muita gente que fala que foi uma greve heróica, eu não acho, ficar 112 dias, com salário cortado, igual eu fiquei, vários, o Jânio está aqui, ficou, a Maristé, o Hélio, outros profissionais ficaram, né? A gente não pode, foi heróico para a gente aguentar, né? Sustentar, ainda mais igual eu que só vivo do Estado, né? Não tem outra fonte de renda. Agora que minha esposa está trabalhando no município, mas nessa época só eu que era o provedor da casa, sou coordenador, mas sou voluntário, né, do sindicato, não recebo salário nenhum, né? Então, nessa greve de 112 dias, na pauta de reivindicação era justamente a progressão para a LC 100. Teve muitos que foram efetivados na época como autorizados com ensino médio, fizeram faculdade, simplesmente estão até hoje recebendo sem ser como habilitado. Estão perdendo nada menos que 10% do salário todos os meses, desse período até hoje. Porque o governo, aí em 2011, a gente conseguiu essa progressão, né, progressão de 2,5%, direito mudante de lotação, remoção e direito às férias prêmios. Até hoje não foi publicado. Você publicou a sua já, Maristé? Não, aquela progressão. Que iria ser para janeiro agora. Todo mundo viu na mídia aí, né? Que a progressão aconteceria agora. Não foi votado ano passado, a gente conseguiu. Aí no sistema aparece todo mês, né? Mas no contra-cheque, ninguém viu isso aí, né? Direito a mudança de lotação, e alguns conseguiram mudança de lotação, né? Igual eu trabalho no INTA, a colega minha foi removida lá para o lugar que ela mora lá, no Baguari, no caso. Direito às férias prêmios, na escola que é pequena, que não tinha muita gente, conseguiu tirar. Agora o governo suspendeu. É um direito do trabalhador, infelizmente está suspenso, né? Eu mesmo tenho 6 meses de férias prêmios, não posso tirar porque o governador, né, suspendeu isso aí. Próximo aí. Na pauta de reivindicações apresentada ao governo de Minas, constam as seguintes questões: imediata atualização da escolaridade dos servidores efetivos, efetivados e aposentados. Isso aí o governo congelou até 2016, naquela greve de 2011, viu, gente? Então tem muita gente que fez pós-graduação, mestrado, ou mesmo fizeram faculdade, estão parados na carreira ainda. E essa greve agora justamente nós estamos fazendo para fazer isso, onde que congela a carreira de trabalhador. Estabelecimento da promoção por escolaridade adicional aos servidores efetivados e designados. Isso aí é uma reivindicação que a gente está fazendo, porque antigamente, quem trabalhava naquela biênio, quinquênio, lembra que a carreira antiga, quem fazia pós-graduação recebia 5% a mais. Hoje, quem tem direito a essa progressão
só quem é concursado, né, na carreira, que é 10%, no caso, mudança de início de escolaridade. Então, a gente está exigindo, cobrando isso do governo. Vai mais, não vou falando demais aqui, o pessoal tem que falar também. Por fim, é importante dizer que, diante da situação de fragilidade vivenciada atualmente pelos servidores efetivados diante do julgamento da ADIM 4867, no STF, por culpa exclusiva do governo de Minas, o sindicato sempre continuará atuante na defesa dos direitos de toda a categoria, sem distinção, né? Próximo aí. Essa é a carta que o governo enviou para todos os servidores efetivados. Está de longe, que não sei se dá para ler. A maioria recebeu ela aí. Aí o governo escreve ali que igualou os direitos, que efetivado tem o mesmo direito dos concursados. Só disso ter escrito ali, todo mundo vai perceber o quê? Estava seguro, né? Jamais iria imaginar que seria demitido, que essa lei seria julgada no STF, né? Porque a gente parece que vive no estado sem lei aqui em Minas Gerais, mas quando vai para fora, acontece o que aconteceu, igual no STF. Aí o próximo aí. Aí eu copiei do link da Globo lá, que é do G1, né, da Globo.com, sobre a Lei 100. Ali estão alguns comentários ali. Dá para você ler direito lá, Matheus? Dá? Primeiro comentário. Olha, só escolhi aleatório. Helder Campos. Onde estava e onde está o Sindiúti, eu fico impressionado de ver a imobilidade daqueles que se propuseram defender a categoria. Entrar na justiça por danos morais é fazer o jogo do Aécio e do Anastasia, pois essa seria a forma mais branda de responsabilizar os mesmos por essa lambança. Eu nem conheço esse cidadão aí. Aí os outros pode ler. Benedito Alvarenga diz: o aprendiz de ditador Aécio Neves ataca agora a liberdade de expressão. Em Minas, nenhum veículo de comunicação divulga nada contra ele, porque lá está tudo dominado. Agora, querer impedir que o Google não veicule qualquer crítica sobre ele é o fim. Imagine se esse Hugo Chaves Mineiro chegar ao poder. Quem não deve, não teme. Com relação à notícia acima, a Globo não mencionou que o autor dessa lei absurda e eleitoreira foi o Aecinho. Agora, se fosse a Dilma. Só para a gente ver a polêmica do julgamento, né? Então, só abrir a página, desci lá, não escolhi não, peguei o primeiro comentário que estava lá. Então, já observa, ali já, a gente que é do sindicato, a gente tem que estar preparado, né? O Jânio, que é sindicalista, a gente tem que estar preparado para as críticas, né? Então, a primeira pergunta, onde está o Sindiúti no caso aí? Nós estamos na luta, né? Sindiúti somos nós, efetivado tem que dar o grito através de quê? Através do sindicato, né? A gente não é só esperar, assim, a instituição sindicato. Sindicato somos trabalhadores, né? Que representam. Aí o segundo ali falando do Aécio Neves, que justamente nesse dia do julgamento do STF lá, sobre a Lei 100, o Aécio entrou na justiça proibindo de falar mal dele na internet. Tem vários blogs, né, começaram a colocar isso aí, e está querendo censurar, principalmente sobre a Lei 100 não sair na mídia nacional. E, de fato, como o cara colocou ali, a reportagem não citou quem fez a lei. Só citou o momento atual. Mas quem implantou a lei foi quem? Foi o próprio Aécio Neves, sabendo de quê? Que a própria lei era inconstitucional e agora muitos trabalhadores aí sem saber o que fazer, né? Depois a gente vai abrir a discussão aqui, né, para o debate. O próximo aí. Isso aí eu tirei hoje lá no site da Educação, aí fala assim, o secretário de Educação analisa impactos na rede estadual de ensino de Minas Gerais, depois da decisão do STF sobre a Lei 100. Ali estava só, a secretária esclareceu para os jornalistas que em 2007, Minas Gerais editou a Lei Complementar número 100,
para corrigir distorções previdenciárias. Aí você observe bem, até então o governo não falava nada disso, de corrigir uma distorção previdenciária. Passava a ideia para os servidores efetivados de quê? Que estavam 100% garantidos. Então ali o governo já... Aí fala assim, de forma semelhante ao que foi feito em outros estados. Ah, então se os outros fizerem errado, vai fazer também. Então tem que fazer o que está certo. Mas só porque o Acre fez, o Rio Grande do Sul fez errado, aí o estado de Minas Gerais também achou-se no direito de fazer errado, né? Então isso é a nossa crítica. Próximo, acho que acabou agora. Eu coloquei, a gente não desiste nunca, a gente nunca pode desistir. Amanhã, deixa eu passar o vídeo depois, né? Vai abrir pro Débora. Depois, vamos ouvir um pouco a Maristé, aí depois vamos ver o vídeo, pode ser, ainda? Mas amanhã, é sobre o que você falou amanhã? Amanhã a greve. Fala de uma vez então, amanhã a greve. Depois eu vou falar de novo, né, gente? A gente tem que frisar que amanhã começa a greve. Eu já decretei a greve em interescolar, que estou de greve, o Nelson Senna também estou de greve, sozinho, e vou chamando o pessoal para me acompanhar. Durante a semana, vai visitar as escolas aí, claro que a gente dá conta de visitar todas, porque muitos companheiros da gente estão trabalhando, e a gente vai construir essa greve, que a gente não pode deixar o governo fazer o que ele está fazendo conosco, né? Simplesmente nos ignorando. Vou deixar a Maristé falar aqui. Depois eu falo o vídeo. Quais são as reivindicações para entrar em greve hoje? A partir de amanhã, quer dizer, quais são as reivindicações principais? O descongelamento da carreira é a principal coisa. A gente sabe que nossa carreira está congelada até 2016. Pagar o piso na carreira de vencimento básico antigo parece uma coisa muito difícil, mas essa categoria abraçar a causa consegue. Que a gente sabe, né? O Jânio está aqui, o pessoal está lutando lá no Hospital Municipal, está travado na greve lá, estão unidos. Com a união consegue. Agora, se ficar fragilizado, a gente vai construir isso aí junto à categoria. Vou deixar a Maristé falar um pouco, aí depois tem o vídeo da Beatriz convocando para a greve, a gente vai passar ali depois. Só antes de você, Maristé, agradecer o Aender, depois ele volta falando mais do vídeo. Quero registrar a presença justamente do Jânio, né, que é do CISEM, e também servidor público estadual, professor da Escola Estadual Quintino Bocaiúva, que eu conheci ele lá no Quintino Bocaiúva, quando eu trabalhei com o Proerd lá, e ele me abraçou lá, me recebeu muito bem. Professor de matemática, não é isso? Professor de matemática. Daqui a pouco ele deve falar aqui conosco a respeito dessa lei complementar 100 do governo 2007, do governo do Estado. Então, passar agora a palavra para a professora da Escola Estadual Jardim P, Maristé Cândida Almeida. Por favor, Maristé. Como ele disse, meu nome é Maristé, sou efetivada também com a Lei 100. E na minha escola, a maioria dos funcionários são efetivados. Apenas 3 das minhas colegas são efetivas através de concurso. E isso está criando uma polêmica na escola, porque todo mundo fica meio apreensivo, porque o governo não diz nada, o governo não se coloca a favor nem contra ninguém, mas também não dá um parecer. Desde que foi publicada a ata, não se tomou nenhuma decisão. E essa carta que ele enviou em 2011 realmente fez com que algumas colegas não fizessem o concurso por estar se sentindo seguras. E a maioria das minhas colegas não fizeram concurso, porque disseram que não precisariam de fazer concurso, que já tinham emprego garantido, já estavam estável no emprego público. E isso agora, elas ficam meio que até trabalhando sem motivação ainda maior, porque como que ela vai trabalhar não sabendo se amanhã ela pode estar desempregada? Não sei se alguns sabem, mas lá em Belo Horizonte, nos colégios Tiradentes, os funcionários efetivados já foram demitidos. E isso a mídia não divulga muito. Isso a gente fica sabendo através de internet, e só foi publicado alguma coisa porque os alunos desses colégios fizeram manifestações para que retornassem os professores, porque eles estavam sem aula. Então, essas coisas não divulgam. É como o rapaz disse no comentário dele, ele está manipulando a mídia. Ele toma conta da comunicação de Minas. Não se divulga nada sobre ele.
E aí, se você colocar na pesquisa, vai acontecer aquilo lá. Nenhuma notícia ruim relacionada ao Aécio Neves não pode ser publicada, porque ele tomou conta de toda a mídia. Então, o que a gente precisa saber, como que fica a nossa contribuição previdenciária? Porque a gente contribuiu durante todo esse período de 7 anos de contribuição. Há quem diga que não vai valer de nada. Então, é preciso reaver e exigir do Estado uma resposta imediata para cada situação. São várias situações? São. Tem o concurso em vigor, temos vários funcionários auxiliares de serviço que não teve concurso e foram efetivados. Alguns estão à beira de aposentadoria, mas, às vezes, por idade, né? Alguns, como o caso dela, está... Não fala... em ajustamento funcional, que é outro caso. Então, o que a secretária diz é que está analisando cada caso, porque são vários casos. Mas, quando eles efetivaram, eles não olharam isso, eles não olharam a vida de cada um, se a pessoa queria. Então, eles jogaram a lei para resolver um problema deles, sem pensar nos problemas posteriores que iria causar na vida de cada um. E isso gerou polêmica nas escolas, gerou divisão da categoria, inclusive com a maioria dos colegas, porque quando você chegava a alguma escola e dizia que era efetivado, ninguém te dava muito crédito, porque você não tem muito direito. Mesmo o Estado enviando uma carta, você não tem muito direito. As pessoas te olham de lado, não te dão muita confiança. E essa carta de 2011 veio meio que para acabar com isso. Porque se a pessoa efetivada tinha mais tempo na escola, ela poderia escolher, tinha mais direito na escola. Mas se não, acabava com essa divisão. E aquele direito de remoção que ele deu a todos os efetivados em 2011, disseram que, após a inconstitucionalidade, iriam ficar retidos, não iriam publicar férias-prêmio, nem remoção de nenhum efetivado. Mas isso também não é para todos, não, porque tem uma colega efetivada em educação religiosa que foi removida na semana passada, lá para o Colégio Darcy Ribeiro. Por que que isso não vale para todos? Por que que a remoção de alguns não foram publicadas e de outros sim? Então, ela tomou a vaga de uma contratada que estava lá. Então, visto que a lei não vale para todos. Ô, Fatinha, eu vou abrir daqui a pouco. Espera só um pouquinho só, tá? Espera aí. Deixa ela falar. Aí, pede o pessoal para ligar os microfones lá, por favor. Bom, Maristé, então você está vivendo esse caso na pele, né? Na pele. Na pele, tá. Então é importante esse depoimento. Esse depoimento é muito bom para todos nós. Então daqui a pouco eu vou passar já, antes de passar a palavra, você já encerrou a sua fala? Você quer... Só queria deixar claro que eu fiz o concurso. Não fiquei aprovado dentro das vagas, porque só tinham 6 vagas a serem preenchidas, visto que as outras estavam preenchidas com nós efetivados. E essas não foram publicadas no edital. Então, está essa indecisão também. Eles vão continuar chamando para preencher essas vagas dos concursados? Ou não? Ou vão simplesmente nomear os que foram efetivados e foram aprovados no concurso? E que isso também seria injusto com quem passou no concurso com classificação menor do que os que foram efetivados. Só. Bom, obrigada, Maristé. Estou com a Beatriz aqui na cabeça. Representando aqui representando a Beatriz Cerqueira, está aqui conosco um dos diretores estaduais do Sindiúti, o Rafael Toledo, professor. Gostaria que sentasse aqui à frente também, Rafael, por gentileza. Que você falasse também, porque você estava fazendo contato com a Beatriz para vir. Pode sentar aqui à esquerda aqui. À minha esquerda. Você estava fazendo contato com a Beatriz para ver se viria. Então, antes de passar a palavra aqui, depois eu quero fazer inscrições, a Fatinha é a primeira inscrita para falar.
Até antes do Rafael também, quero registrar a presença da Alba, da Ângela, todas servidoras do Estado, a Gislene também, né? A Fátima Pezão, da Associação de Moradores da Fraternidade, companheirona. Então, passar a palavra para o Rafael, diretor estadual do Sindiúti, e nesse ato representando a Beatriz Cerqueira. Espere rapidinho, Jânio, depois da Fatinha você, já está escrito. Rafael. Boa tarde a todos. Nós queríamos, primeiro, justificar a ausência da Beatriz. Nós estamos com essa agenda da nossa audiência pública desde o dia 1º de maio. Nós não divulgamos ela antes porque existe uma série de questões que têm que ser coordenadas para a gente conseguir a presença de pessoas, né? E a gente considera que a nossa coordenadora geral é uma pessoa de extrema importância, a sua presença aqui na cidade, mas como ela é uma pessoa só, né? Então a gente às vezes tem que considerar situações de agenda, né? E ela vinha para Valadares, mas infelizmente por questões assim de agenda mesmo, a gente não conseguiu fechar a vinda dela para cá. Nós estamos com uma greve na rede municipal de Belo Horizonte, né? Uma greve muito intensa, né? Todos os servidores na rua, e ela, como presidenta da CUT, teve a incumbência de fazer lá parte de um ato público muito interessante e participativo, que está disputando lá espaço, né, com a prefeitura, na mídia, né, e a presença da Bia faz um diferencial muito grande nesse momento. Agora, em relação à nossa audiência, a função da audiência, né, é cobrar da sociedade que a sociedade tome postura em relação às questões de injustiça que ocorrem, né? Então, nenhum de nós que convivemos com a Lei 100, nós estamos satisfeitos desde o início com ela, né? Estamos desconfortáveis. Tem muita gente que acusa o Sindiúti de ter sido contra a Lei 100, então é bom a gente esclarecer. Eu não era diretor do Sindiúti em 2007, quando saiu a Lei 100, mas eu era servidor do Estado, trabalho para o Estado desde 93 como professor. Fui contratado durante 9 anos, passei pelas mesmas humilhações de ficar esperando em fila todos os anos, aqueles contratos temporários, sem saber se você tinha emprego até o final do ano, né? Sem saber a data de fim do seu contrato, porque de repente poderia chegar alguém que já era nomeado em concurso e tomar sua vaga. Então, todas as situações que um contratado passa, e que o pessoal da Lei 100 também passava, né, e deixou de passar a partir de 2007, eu convivi com elas e lutei muito para que elas deixassem de existir. E quando saiu a Lei 100, flagrantemente inconstitucional, indiscutivelmente inconstitucional, qualquer pessoa que lê o artigo 37 da Constituição Federal percebe esse fato. A gente, mesmo não sendo uma pessoa que precisava daquele suporte, né, como pessoa, na minha família eu tenho a minha mãe, que é auxiliar de serviços de escola, né, e tenho a minha esposa, que é auxiliar técnico, né, atendente técnico, não é isso? ATB. Então, a gente convive com a questão da Lei 100 desde o início, né, e muito preocupado com o que poderia originar, que tipo de prejuízo a gente poderia ter, tanto enquanto categoria, como quanto seres humanos que convivem, né, e que precisam de um trabalho digno e de um trabalho com um mínimo de garantias, né, necessárias para que a pessoa consiga viver com paz e com tranquilidade. Nós todos que optamos por trabalhar em setor público, a gente sabe que a gente não tem nenhum tipo de remuneração quando somos demitidos. Eu convivi em 2002, quando eu tomei posse como professor, com situações de professores com 16, 17, 20 anos de trabalho, que eram ainda contratados e que saíram do Estado sem ninguém dizer nem muito obrigado. Isso assim me revoltou muito como pessoa, né, porque eu tenho gratidão
por todos os meus professores. Eu sou professor porque tive excelentes professores e convivi com muitos colegas que exercem outras funções nas escolas, que não estão aí aparados por concurso. Então a Lei 100, ela foi uma forma de fugir da responsabilidade criada pelo governo do Estado, né, em 2007, e que deixou de pagar uma multa, né, uma multa de 10 bilhões de reais que ela devia, que o governo do Estado devia ao INSS para quitar a sua situação previdenciária, né, a situação de 98 mil cargos no Estado. E esses 98 mil cargos, eles já, parte deles, a situação foi resolvida, pelo menos do ponto de vista prático, com a autorização do STF da aposentadoria das pessoas, mas aí nós temos ainda 70 mil pessoas, né, que estão sem nenhum tipo de alento, né? Nós temos pessoas doentes, nós temos pessoas em situação de ajustamento funcional, nós temos pessoas que estão sem saber qual vai ser o futuro delas, né, e desesperadas, com uma esperança de que as coisas sejam esclarecidas pelo governo e que a decisão do STF seja no sentido de dar oportunidade a todos, né? Nós esperamos que o governo também se comprometa, porque se ele não se comprometer, nós que estamos no sindicato já nos comprometemos a fazer um processo judicial contra o governo do Estado. Esse processo judicial, ele é necessário, né? Danos morais, danos, uma série de situações que tem que ser questionadas judicialmente, porque não é fácil você ficar 7 anos. Eu já trabalhei 12 anos numa escola particular, quando eles acharam que eu não era mais necessário, né, e por isso me demitiram. Eu recebi indenização, recebi FGTS, uma série de outras situações que proporcionaram a mim me preparar para deixar de ter aquela renda nesse período. Então a indenização, ela cabe, né, nesse tipo de caso, porque é uma situação clara de omissão, de desrespeito e de falta de probidade administrativa mesmo que foi feito, né, no sentido de acabar com as esperanças das pessoas e de não garantir aquilo que está escrito na Constituição, né? Se a gente tivesse um governo responsável, e eu falo isso dentro de uma casa legislativa que tem que cobrar da nossa prefeitura também, concursos públicos, eles são necessários dentro do nosso sistema democrático. O funcionário público, ele faz parte de uma estrutura administrativa. Sem funcionário público, a gente não pode continuar tendo uma estrutura administrativa, nós vamos voltar ao tempo das cavernas. Então a função do vereador é muito importante, a função do funcionário público é extremamente importante, né? E os vereadores, né, aqui só está presente o Gleidson nesse momento, a gente até gostaria de ver mais alguns, me desculpe se tiver algum aqui, mas eu acho que eu conheço todos de rosto, né? Não tem nenhum outro vereador aqui não, tem, né? não. Mas que essa responsabilidade seja retransmitida aos nossos colegas, né, as pessoas que fazem parte da nossa sociedade, que estão aqui como vereadores nesse momento, a responsabilidade de cobrar, sim, o zelo pelo serviço público, né? Nós estamos aí com essa situação da greve do Hospital Municipal, que é uma coisa que nos preocupa muito, pelo histórico do partido que nós temos como mandatário da cidade, né, e que sempre foi um partido que lutou nas causas sociais. Nos assustou muito o fato da gente ver pela mídia a divulgação de um mandato uma tentativa de mandato de prisão contra o nosso presidente do Sinzem. A gente espera que esse tipo de situação ele não seja um hábito da nossa prefeitura enquanto representante, né, da nossa sociedade valadarense, que os nossos vereadores, né, eles reprimam esse tipo de ato, mesmo que ele tenha sido tomado por um advogado, ele tem que ter autorização da
municipalidade, e a municipalidade tem que ter responsabilidade com o que é feito, né? Eu acho que o diálogo ainda é a melhor situação que nós podemos ter para resolver qualquer diferença. Eu acredito que nenhum dos nossos servidores municipais, eles tenham entrado em greve sem ter ali algumas situações que são muito questionáveis, né? Há pouco tempo eu vi uma situação divulgada até num jornal novo na cidade, que achei ali um editorial bastante interessante, em relação ao salário de alguns médicos, né, que tem manipulado a escala de trabalho deles, né, para ter uma remuneração acima da média. Então, esse tipo de coisa tem que ser questionado, sim. Nós temos que lutar todos os dias, em todos os rumos, para que a sociedade se torne melhor. E isso passa, sim, por discutir, né, e por rever injustiças. Então, essas injustiças que a gente vê, a gente tem que estar, sim, colocando todos os dias, mas também medindo, né, o que pode ser feito. Então, a gente espera que essa casa, ela, dentro do seu poder, que ela pelo menos faça um documento, né, fazendo algo que possa divulgar para a nossa sociedade, né, a repreensão, o repúdio aos atos de desrespeito, tanto do governo do Estado com a sociedade, né, quanto da nossa prefeitura nesse momento com os servidores municipais. A gente precisa muito estar primando pelo diálogo, né? Eu vi essa semana um pré-candidato a governador assinar um compromisso, né, de assumir 13 políticas sociais que nós da CUT defendemos. Essas 13 políticas sociais saíram agora no 13º encontro da CUT lá em Belo Horizonte, né, um conselho geral da CUT, que discutiu várias situações que nós priorizamos para o desenvolvimento da sociedade mineira, né? E não adianta a gente assinar compromisso se, quando nós assumimos o poder, a gente não tem a coerência com esses compromissos. A gente sabe que alguns políticos não têm coerência alguma, mas a gente espera que aqueles que a gente ainda tem esperança neles, que eles mantenham uma certa direção de coerência. Em relação a essa questão do Estado, nós estamos com uma pauta de reivindicações postada ao governo do Estado desde 31 de janeiro de 2014. E é praticamente a mesma pauta que nós temos repetido há, não vou falar há 12 anos, porque as situações nossas mudaram nesses longos 12 anos aí que nós estamos convivendo com os mesmos mandatários no nosso Estado. Nós tínhamos uma situação que nós não tínhamos um plano de carreira definido até 2004. Aí, com as greves de 2002 e 2003, nós conseguimos conquistar um plano de carreira de muito bom nível, mas que nunca foi implementado de fato. E a partir do ano de 2004, nós começamos a lutar pela questão da implementação de fato do nosso plano de carreira. E, de repente, nós, com a anuência do ex-presidente da República, né, surge uma questão que é constitucional, que é o nosso piso salarial. Está previsto no artigo 69 das disposições transitórias da Constituição Federal, né, o nosso piso salarial. E esse piso salarial foi questionado juridicamente por 5 governadores, permaneceu em julgamento durante 3 anos, e em 2011 ele foi finalmente julgado como legal, né, da forma que foi previsto na lei de 2008. E nós ficamos aí, né, na esperança de que o governo do Estado, então, retomasse as discussões conosco e discutisse, né, o nosso plano de carreira dentro dos parâmetros estabelecidos no nosso piso nacional. Como isso não foi feito, né, nós tivemos a maior greve de Minas Gerais em 2011. Nós tivemos 112 dias parados. Eu, para falar a verdade, fiquei 114, porque eu não tinha condições psicológicas de voltar para a escola, né? Eu tive que respirar um pouquinho, assim, falar assim, não estou mais em greve, né? Estamos, assim, financeiramente derrotados, né? Porque você ficar 4 meses sem receber salário arrebenta com qualquer cristão, não é isso?
ainda mais quando você tem uma família para tratar. E a gente também tem as situações assim, de uma derrota, que não foi uma derrota política do meu ponto de vista, foi reconhecido mais uma vez a história do nosso sindicato como portador das lutas da nossa categoria de funcionários do Estado no setor de educação, mas nós tivemos, em virtude do poder de coação que é feito junto ao funcionário, com corte de ponto, corte de salários, uma série de outras ameaças e situações veladas que ocorrem nas escolas, né? Trocas de favores, infelizmente, isso faz com que a nossa categoria às vezes parta para um módulo de desunião, quando o que é necessário para que a gente conquiste é sempre a nossa união. Então a gente está aqui só para lembrar que mais uma vez nós estamos entrando em greve no estado de Minas Gerais contra o governador Alberto Pinto Coelho, que está aí há mais de um mês como governador. Nós já tivemos desde 31 de janeiro 2 reuniões de CONES, que é o Conselho Nacional de Entidades Sindicais. Lá está sempre presente a secretária Renata Vilhena, que é secretária de Administração do Estado há pelo menos 7 anos e conhece bem a nossa pauta de reivindicações, e toda vez ela finge que não conhece, fala que vai estudar e nunca nos traz nenhum tipo de novidade, nenhum tipo de conversa real, né, pontuando as nossas reivindicações. Então, é em cima desse tipo de situação que, mais uma vez, nós estamos sendo obrigados a nos afastar da sala de aula e a retomar um movimento paredista que a gente espera que seja vitorioso, né? E que a gente espera também a colaboração de todos vocês que estão nas escolas. Lembrando sempre, eu fui professor contratado no Estado durante 9 anos, e todas as greves que eu fiz, eu entrei no primeiro dia e saí no último dia, mesmo nesses 9 anos que eu fui professor contratado. Tá? Nunca tive medo de fazer greve. Se eu precisar de fazer mais 500 vezes, eu vou fazer. Espero não precisar fazer, né? A gente sempre espera poder estar dentro da sala de aula, que é o nosso lugar, e de lá não precisar de sair, a não ser que seja por uma situação muito grave. Por exemplo, agora eu estive chegando atrasado aqui porque eu estava trabalhando e lá eu tinha alguns adolescentes, né, que estavam precisando da minha presença, tinha uma obrigação com eles. Infelizmente não vou poder estar lá nos próximos dias, né, já está comunicado tanto pela direção do sindicato quanto por nós que estamos lá na sala de aula, né, isso tanto de modo oficial quanto oficioso, que a gente não estará aí trabalhando nos próximos dias e aguardando um diálogo na esperança, né, de que as coisas sejam melhoradas, pelo menos para nós, se dê um rumo melhor para a educação mineira, porque todo dia é dia da gente recomeçar, todo dia é dia da gente estabelecer novas lutas. Então é esse tipo de situação que a gente espera, né, que com a Lei 100 a gente faça a mesma coisa, que a gente cobre muito do Estado a responsabilidade dele. E só cobre do Estado, gente, não tem nenhuma entidade em Minas Gerais responsável pela Lei 100, a não ser o Estado de Minas Gerais, né? Dentro dessa linha aí dos 2 governadores que passaram pela Lei 100 e do terceiro que chegou agora, o responsável é o governador. Se um próximo governador for eleito, ele vai ser eleito com essa responsabilidade também. Nós não vamos deixar de cobrar a responsabilidade do governador, não. As medidas, o Gleidson é um agente público, ele sabe disso. As medidas tomadas por um poder público, elas se transferem de um mandatário para o outro, né? Se a gente de repente mudar de rumo político, não vai mudar a responsabilidade do governo do Estado, não. Então nós temos um papel de continuar cobrando as responsabilidades do Estado, né? Até porque lá dentro do Estado existem advogados, existem juristas, existem pessoas com muito maior conhecimento que o nosso e que estão lá preparadas, inclusive, para dizer qual é o tipo de efeito que uma medida catastrófica como a Lei 100 pode produzir na sociedade. Tá? Então, a gente tem que estar sempre ciente disso, né, e sempre cobrando as responsabilidades dos nossos agentes. Por enquanto é só, a gente vai aguardar o desenvolvimento. Se algum questionamento for feito, a gente terá prazer em responder, tá bom? Obrigado, professor Rafael. A Maristé tem que buscar as crianças na creche.
Tá bom. Dá um abraço nas crianças lá, viu, Maristela? Muito obrigado. Bom, rapidamente, vou passar a palavra para o Fatinha. Passar a palavra para o Jânio, porque ele tem que ir lá. Ô, Jânio, antes de você, eu sou servidor público do Estado. Trabalhei prestando serviço na Defesa Social durante 15 anos através da Polícia Militar. Hoje estou na reserva, remunerada proporcional. E eu sei como é que o Estado de Minas Gerais, de 2002, 2003 para cá, é perverso com a gente. Nós, com a diferença da Polícia Militar, a Polícia Civil não é diferente, mas a Polícia Militar, fizemos uma greve em 97, e você sabe muito bem que resultou na morte. Ô, Jânio, vou passar agora, só para contar essa história rapidinho. Então teve que morrer um, que aí o Estado acordou. Opa, quando o professor, a professora faz greve, é o juiz que está fazendo greve. Agora, quando é o policial, é o revólver lá. Então ele pode matar a gente. Então eles ficaram assustados, eles ficaram com medo. Então, assim, esse é o Estado covarde, né, que não trata o servidor público estadual com a sua isonomia. Então, podia estar muito bem aqui, não, eu estou bem e tal. Não, tem que tratar todos de forma igualitária. Todos os servidores públicos do Estado. Então, eu quero passar a palavra rapidinho para o Jânio. Jânio, por gentileza, desculpa. Servidor público do Estado, professor da Escola Estadual Quintino Bocaiúva. Gente, é porque já fui solicitado, eu falei que ficava até às 16 horas, nem liguei para antecipar, mas, companheiro, a solicitação da prisão... Rafael, a solicitação da prisão do Zé Carlos foi protocolizada no fórum na sexta-feira, a administração municipal solicitando a prisão dele por descumprimento da sentença judicial. Quem preferiu o ajuizamento desse movimento do servidor do hospital foi a administração. A gente não queria. Eles só que optaram por essa parte, que é mais tranquilo para ele. Até esse rapaz comentou aqui, o Heitor Câmara, ele diz assim, é muito brando para o Aécio Neves só entrar com ação judicial. Quer dizer, tem que entrar sim, mas a ação política ela tem como vai acontecer. Né? Ela não pode simplesmente, vamos ajuizar a ação contra o governo, de danos morais e tal. Para eles é muito tranquilo, é isso que eles querem. A administração pública hoje quer isso. Ela não quer o embate político. Ela quer a questão judicial, porque daqui a 3, 4 anos, 10 anos se resolve. Então, gente, a questão do CINCENGV com o consulado do hospital está nessa situação. A Assembleia já começou lá para se determinar se a greve continua ou não. Hoje de manhã, através das entidades sindicais, né, que apoiaram, conseguiram-se a primeira e única, nós nem colocamos como reunião de negociação, não. Reunião com a administração, onde o Ranger, secretário de saúde, atendeu, e assim, aquela mesma conversa, olha, já está na justiça, continua. Ou, se vocês interromperem a greve, a gente volta a conversar. Olha, gente, a lei foi aprovada aqui. A única coisa que o pessoal do hospital quer, quem esteve aqui presente ontem, na Câmara, né? Eu sei que o sindicato esteve representado, foi muito claro. Até os próprios vereadores estão se sentindo penalizados, pois aprovam a lei e essa lei não é aplicada. Depois de 90 dias se passaram. Quer dizer, também está indo contra aos vereadores, que todos. Hoje só tem uma pena, onde só tiveram 6. E a gente sabe da força que os vereadores têm. A BR vai ser duplicada até aqui, porque eles uniram e foram lá para Brasília, tiraram, vamos colocar assim, saíram da cadeira e foram lá. Então, quando eles querem, eles têm influência. Se eles quisessem estar aqui na luta conosco do Sindjut, eles também poderiam estar todos aqui e até o governador. Teve alguém da administração ontem aqui? Hein? Teve alguém da administração ontem aqui? Não, também não. Teve 2 vereadores da bancada. Não. Não compareceu ninguém, não. Ranger. Todos os convidados, ninguém apareceu. Então, a situação é essa mesmo. Ô, gente, sobre a Lei 100, foi danosa, mas aquela coisa que é boa para a gente também se acomoda. Além da escola que eu trabalho,
e a gente conversava sobre isso, muitos falavam só, enquanto ela existia, eu não preciso correr atrás de contrato. E todos sabiam que ela um dia ia acabar. Né? Ela nasceu morta, igual eu coloquei, nasceu morta, já, essa lei 100, todos já sabiam que um dia ia acabar. Mas o pior é aquilo que o ainda colocou. O governo foi alimentando, foi tirando aquela expectativa que ela não iria acabar. Falando que isso é legalizado, a carta de 2011, teve eleição em 2011. Então, talvez o grupo planejava que essa DIN não seria julgada esse ano, poderia ser depois da eleição desse ano também. Isso faz parte. Da mesma forma que o PT hoje quer ganhar Minas Gerais e quer ganhar São Paulo, que há muito tempo é governado pelo PSDB, o PT também quer continuar. O PSDB quer esses dois grandes centros. E aí, gente, o que eles estão fazendo? Estão travando por São Paulo e Minas. Na política hoje é uma coisa estrondosa, foge até dos nossos pensamentos. Todo esse tipo de articulação, porque hoje o foco da política é São Paulo e Minas. O PT, quando eu sou Maurício, querem pegar São Paulo e Minas, que está na mão do PSDB há muito tempo. E o PSDB, além de não querer perder São Paulo e Minas, está querendo pegar outros grandes centros. Porque parece que eles acham que a definição de Brasil talvez já esteja resolvida. Né? O PT acha que a Dilma não perde. Eles acham que tem que fazer muito esforço para ganhar da Dilma. Então vamos ganhar os grandes centros. E nós estamos aqui nessa celeuma aqui. Né? Então essa lei 100 também fazendo parte da estratégia de reeleição do governo do Estado de Minas Gerais. E nós sabíamos que isso ia acontecer. E muito de nós... Olha, gente, além da escola que eu trabalho, eu sou concursado, não sou da lei 100 não. Né? E lido com outros colegas também. E não bate-papo da lei 100 sabia. Ó, Jânio, ó... Lá no Quintino tem, não tem? Todas as escolas são bastante. É muita gente. E aí, gente, o estrago feito com esse tempo todo de permanência é que fez os colegas acreditarem que essa lei ela ia perpetuar mais. E quanto mais perpetuasse, melhor é. E hoje, né, aí, infelizmente, ainda, eu não estava preparado para esse salário. Olha, um dia ele sabia que ia acabar. Porque, apesar do sindicato não ter entrado com ação, por sempre defendemos o concurso público, todos nós não entramos com ação, mas eu particularmente era contra, fui contra o que o governo fez. Por que o caminho correto é esse? Eu vou dar a volta e passar por um caminho não correto. E o que a menina colocou aqui, existiu mesmo. Depois, com o tempo, a convivência melhorou. Mas pessoas achavam um afronto eu ter passado no concurso de um certo tempo e chegar uma pessoa que passou pela linha de fundo, tem o mesmo direito. Aconteceu isso mesmo, ela falou muito claramente. E até hoje tem isso. Hoje na escola tinha um problema, depois que a lei 100 caiu, que eles foram enrolados pelo próprio governo. Hoje eu falo assim, vocês queriam, falaram tanto que a lei caiu, já, de novo a divisão da categoria. Joga em cima da gente. Vocês estão satisfeitos agora, né? Então, quer dizer, até isso, o sentimento da pessoa. E olha, infelizmente, a gente tem que falar assim também, o Guetão. Jânio, só quando você estiver encerrando, encaminha alguma coisa, porque vai constar na ata. Se você puder fazer algum encaminhamento aí, por favor. Tá. Gente, você me cortou o raciocínio, mas a gente vai encaminhar sim. Né? A gente pode até encaminhar a partir de agora. A questão é entrar de apoio firme nessa greve agora, dentro da proposta dessa ação política que está acontecendo a partir de amanhã. Né? As ações judiciais elas têm que continuar, mas paralela a essa, né? A luta política ela tem que existir. Até para responder para não ficar brando para eles. Porque não se faz o que eles fizeram com essas 70 mil pessoas. E olha, no fim, você falou, o governo acabou ganhando. Com essa jogada que ele fez, né? As aposentadorias, os que vão aposentar. Não é? Quer dizer, ele ainda saiu bem, porque alguma parte da dívida dele, né? Ele acabou sanando com essa situação. Né? Quer dizer, teve dois ministros, eu acompanhei, né? Foi muito claro, está totalmente errado isso. Né? Isso aqui é nada para nada, é voltar todo mundo e fazer concurso. Não foi isso? Dois ministros fizeram isso. Os outros ficam comporizados, dando jeitinho para resolver esse problema. Né? E o pior é que acabou resolvendo. Olha, a situação está tão ruim que hoje na escola, ela trabalha comigo no Quintino. Você viu a noite aí quando eu convidei o pessoal? Né? Eu chamei e falei para vir aqui. Duas pessoas falaram assim, não vai valer de nada, não, nós já perdemos mesmo, não vai acrescentar nada.
o pessoal está tão desanimado, a porrada foi tão grande, né? Apesar que as chicas têm que assimilar o golpe e vir para a luta, porque o grande lutador, você toma porrada, tem que cambalear e voltar para a luta. Não é assim o boxe ou o MMA? Né? Tem que assimilar o golpe e voltar para a luta, porque senão acaba perdendo. E muitos não estão assimilando golpes, infelizmente. Criaram uma expectativa muito grande, eles também se iludiram. Apesar, gente, que a nossa categoria, com todo respeito, tinha que ser mais politizada. Infelizmente, muitos de nós não somos politizados, pregamos que estão formando cidadãos com consciência e a nossa consciência mesmo não está. Né? Vai ao sindicato mostrar o que está fazendo, né? E eles preferem acreditar numa mentira da Secretaria Estadual de Educação do que uma verdade dos próprios colegas do sindicato. Isso é o quê? Muitos podem achar que é medo, covardia, eu acho que é falta de politização mesmo. Né? Muitos deles têm que ainda voltar, o pior de tudo que a faculdade não ensina isso. Né? É o engajamento social que ensina isso. E se muitos deles também não têm esse engajamento social. Mal sabe pegar o livro, transmitir o conhecimento da matéria, né? E o mais importante, que seria realmente essa formação cidadã, muitos de nós, professores, com todo respeito, a maioria não tem. E aí é que dificulta mais a nossa luta. Cabo Vanderlei é que tomou o tiro. Né? E depois, dois colegas de vocês da greve foi para a política e honrou o nome. Cabo Júlio, Sargento Rodrigues. Né? O pior de todos, que alguns colegas nossos, às vezes, entram na política, ganham e se afastam da luta. Negam até que foi professor. Nós tivemos um ex-professor, prefeito aqui, na época, grande Passarela, que no primeiro mandato ficou assim, meio pressionado, tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. O Fernando Henrique mandou até rasgar os livros dele. Esquece, lembra que ele falou, meus livros? Isso diz professor. Agora, o militar, o corporativismo do militar, com todo respeito, o corporativismo deles é grande. Né? Por isso que às vezes as conquistas dele são mais fortes. Queria comentar sobre a greve, porque eu acompanhei a greve naquela época. Né? E o Cabo Júlio Rodrigues vieram, retornaram as pessoas, lutaram, né? Se desgastaram. E quando um deles resolveu demandar para outro, perdeu o cargo lá, e hoje talvez, acho que nem vereador, acho que é lá no Belo Horizonte. Voltou a ser deputado? Não, fala o Júlio. Mas chegou a perder e retornou, né? Chegou a ser vereador em Belo Horizonte. Ele ficou envolvido no sanguessuga lá, perdeu, aí depois ganhou vereador em BH e agora assumiu a cadeira de deputado estadual porque um outro lá virou prefeito. Então, gente, nunca abandone o seu grupo. Não se venda por qualquer coisa, não. Né? Então, vou deixar aqui, eu já trazei de novo, né? Manda um abraço para os companheiros lá. Tchau para vocês e obrigado. Obrigado, gente. Jean. Vamos à luta. Tá bom, vamos à luta. Ô Fatinha, depois da Fatinha, está escrita a Rosalina, que era secretária da Escola Estadual Eusébio Cabral, que também está na Lei 100. Fatinha. Boa tarde. Também estou achando esvaziada aqui, viu, galera? Eu acho que teria que ter tido mais consistência para chamar, que é uma questão tão importante. Mas eu queria contar um fato que aconteceu comigo. Eu não sei que ano que foi, eu cheguei a fazer um concurso público do Estado, passei dentro das vagas, foram milhares de Minas Gerais todo que fez concurso na área de educação. Eu sei que simplesmente o governador cancelou o concurso. Depois todo mundo fez, eu passei dentro das vagas. Eu sei que eu peguei meu caderninho, que eu lembro até o número de questões que eu acertei 78 questões na prova. Simplesmente suspendeu o concurso, não devolveu o dinheiro para as pessoas e efetivou o pessoal que estava nas escolas. Então, na época, nós ficamos a ver navios. Eu não sei se é lei 100, que lei que é, só sei que nós ficamos a ver navios nessa questão. Simplesmente o Aécio Neves deu esse golpe em Minas Gerais. E eu não sei porquê, não sei se tinha Sindiúte na época, o que tinha, mas sei que ninguém fez nada por nós.
Nós ficamos a ver navio. Você lembra o ano que você fez o concurso? Não lembro o ano mais, eu não lembro mais. 2001, não? Eu acho que foi por aí. Quanto? Fizemos, exatamente. Quanto? Fizemos 2001. Itamar Franco era o governador. Fizemos o concurso, foi cancelado e nós não tivemos respaldo, nós não tivemos sucesso. Suspendeu e nós ficamos sem nada. Aí eu não sei até onde que a gente, né? E foi um golpe em Minas Gerais. Minas Gerais todo, foi muita gente. Então é isso que eu queria lembrar. Vocês estão falando de efetivação, de concursado. Aí eu queria colocar essa questão, que foi muito desagradável. Minas Gerais todo sofreu com isso. Tá? Obrigado, Fatinha. Obrigado você. Não, fica aí que vou passar agora, o Rafael, aí depois vocês respondem. Para a Rosalina, ela foi atingida pela Lei 100, vamos dizer assim. Ela trabalha na Secretaria da Escola Estadual Eusébio Cabral, no bairro São Pedro. Por gentileza. Boa tarde, né, a todos. E eu só quero deixar até registrado aqui, dizendo que a neutralidade com a injustiça, a gente acaba sendo injusto também. Talvez eu não esteja aqui para defender o meu lado, eu sou da Lei 100, e estou mais diante do Sindiúti para colocar algumas questões que, como eu sou secretária, trabalho no departamento pessoal da Escola Eusébio Cabral, eu trabalho diretamente com pastas de aposentadoria, então eu vivo no dia a dia situações dos servidores da minha escola. Já passei pela Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento, pelo Nelson de Sena, interescolar, e agora estou no Eusébio Cabral. Então, a minha jornada é longa. Eu tenho hoje apenas 29 anos de trabalho. E, diante do acontecido da inconstitucionalidade, eu não estou aqui para julgar, dizendo que não era inconstitucional essa lei. Eu sempre soube e sempre corri atrás. Portanto, em 2002, estava aprovada no concurso, em um cargo vago, poderia assumir, mas por causa de politicagem, foi cancelado o concurso, justamente no meu nome, quando eu seria chamada. Então, são muitas injustiças, e eu decidi que eu não vou me calar diante das injustiças, porque eu vou passar a ser uma hipócrita a estar sendo conivente com tais fatos. Então, hoje, eu digo como uma das pessoas da Lei 100, mas como eu tenho também colegas em situações piores do que a minha. E eu gostaria de trazer para o Sindiúti o seguinte: vejam vocês, a lei, ela foi julgada inconstitucional dia 26 de março. Correram para aprovar a ata, que foi dia 1º de abril. Dia 11 de abril de 2015, eu faria 55 anos, portanto, eu estaria saindo para a minha aposentadoria. Como ela vai valer durante 12 meses, dia 1º de abril de 2015, ela acabará. E eu trabalho também com parte de pagamento. Quando eu recebi, a gente ainda está no Código 20, que é de efetivado, mas isso é mentira, porque a partir de 1º de abril a gente sabe que todos nós passamos a ser designados. E dia 31 de dezembro, todos os servidores, os 100 mil servidores, que hoje dizem que ser 70, porque alguns já aposentaram, eles são designados e vão estar na rua. Não existe outra explicação plausível para dar e dizer para nós que dia 31 de dezembro nós vamos ter, talvez, vínculo com a escola, porque eles vão garantir o vínculo, mas não tem estabilidade para a aposentadoria. Então, eu questiono o Sindiúti e trago. O meu problema é um dos que estão em pauta, né? Porque é muito dentro daquilo que nós vamos perder. Mas existem colegas, principalmente da classe de auxiliares de serviços gerais, que ainda estão alimentando, aguardando um posicionamento do governador, que então saiu também, bateu em retirada. E o que a secretária, me desculpe, a secretária da Educação, a Gazola, que hoje ela não está no cargo, mas o que ela fala é apenas passando um mel nas pessoas que não entendem de lei como eu entendo, porque eu estudo aposentadoria e sei que nós, além de tudo, se voltarmos para o INSS, a contribuição previdenciária não foi repassada para o INSS. E nós vamos falir o INSS? Porque se eles assumirem os efetivados da Lei 100, porque eu
eu estou na educação desde 1980. E o que acontece é que nós sabemos que em 2002, o então governador do estado, ele cancelou o concurso que o Itamar Franco tinha feito, não deu posse. Em 2007, ele nos assumiu porque ele tinha uma dívida que ele não podia pagar, então ele assumiu para aposentar esses servidores. Se 2007 era 5 anos de contribuição e ele não conseguiu pagar, que a contribuição era muito grande para o INSS, imaginem vocês que nós já estamos em 2014, então são 12 anos de dívida, mas ele nos roubou, porque nós contribuímos todos os meses nos contra-cheques. Então, isso que eu digo para o Sindiúti e falo, porque eu faço parte, e não estou aqui reivindicando só o meu direito, mas eu acho que é injustiça, mesmo que eu entre, que eu vou entrar por causa de insegurança jurídica, eu vou entrar porque eu ia aposentar. Então, me foi tirado o direito de aposentar no Estado, porque eu também me considero que eu fui roubada quando eu contribuía para a minha aposentadoria e não tenho direito a fundo de garantia, não tenho direito à indenização, então isso é muito grave. Eu estou aqui porque quando o moço foi levar a propaganda lá, eu disse, eu não vou não. Mas eu me senti impulsionada de vir aqui hoje por causa das injustiças, e eu não vou me calar diante de injustiça. Então, esse é o meu pedido ao sindicato, que quando olharem as situações, e eu sou sindicalizada também, já tive ação movida pelo sindicato em meu nome, ganhei, mas não precisei de ajuizar a sentença, mas eu tive ganho, e o sindicato fez tudo por mim, por ser sindicalizada, não paguei 1 centavo. Então, quando forem fazer qualquer ação, eu quero dizer que, mesmo que o sindicato não entre a meu favor, particularmente, eu vou entrar com alguma situação contra o Estado, porque é meu direito e eu vou lutar até o fim. Obrigado, Rosalina. Só frisar que a secretária Gazola foi convidada, a superintendente regional de ensino daqui de Valadares da região foi convidada para ver se tinha alguma resposta, né, mas os deputados foram convidados. Aí tem aqui na minha mão a resposta do deputado estadual Bonifácio Mourão. Excelentíssimo senhor vereador, acuso o recebimento e agradeço o convite para a reunião hoje às 15 horas. Em função de reunião ordinária no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não poderei comparecer. Desejo êxito e reafirmo posição do governo de Minas. Atenciosamente, deputado estadual Bonifácio Mourão. Está sendo gravado e está sendo passado ao vivo na internet. Então, se ele tiver, e o pessoal do escritório, do gabinete dele nos escutando, por favor, deputado, que o senhor possa ver a situação dessas pessoas, dessa lei famigerada 100, que o governo do Estado, esse imbróglio. Passar aqui a palavra para o Rafael, parece que vai responder a Fatinha e a Rosalina. Tem mais algum inscrito para poder falar? Então, gostaria que o Rafael e o Aender fossem fazendo também alguns encaminhamentos, porque a turma aqui da retaguarda, né, o Rodrigo, que é advogado e é servidor da Câmara, e também a Giovana, vão fazer a ata. Vocês escreveram o e-mail aí na lista de presença? Foi repassado de novo, né? Porque eu vou mandar, a nossa assessoria vai mandar para vocês, no prazo de 1 semana. Vai lá, hein? Se eu encontrar com vocês na rua e perguntar, recebeu o e-mail lá de quantas semanas? Não? Aí eu vou cobrar deles, eu vou puxar a orelha dos assessores. No prazo de 1 semana, a ata com fotos e com encaminhamentos da ata para todas as pessoas que estão aqui, em especial para o sindicato, ok? Mas com encaminhamento também a gente manda para o governo do Estado, o que o Jânio falou, reforçar a greve a partir de amanhã. E também gostaria que o Aenda e o Rafael encaminhassem alguma coisa para a gente registrar na ata e encaminhar para as entidades, para o governo do Estado, para autoridades a quem de direito. Por favor, Rafael, a palavra está com você. Fátima, em relação à questão do cancelamento de concurso, que é parte da questão da Rosalina também, nós temos no Brasil uma cultura muito recente de concursos públicos.
A obrigação de contratação por concurso público, ela surgiu com a nossa Constituição de 88. Eu fui contratado em 90 numa situação ilegal numa prefeitura. Eu fui contratado para exercer uma função de auxiliar, numa situação assim, bem próxima ao gabinete do prefeito. Esse contrato, do ponto de vista de contratação de servidor, era completamente ilegal, mas como não existia uma cultura ainda de contratação, né, fui contratado como funcionário comum, mas que prestava um serviço de altíssima confiança dentro de uma prefeitura, ganhando lá um salário mínimo, era menino ainda, 18 anos de idade. E a gente vê que essa questão tem evoluído um pouquinho. Então, esse desrespeito que a Rosalina conta ali, que é um drama terrível, né? Você, por causa de um dia, de repente perder uma nomeação de um concurso público, porque os caras não fazem o que a gente chama de prorrogação, né, do direito, que está previsto essa prorrogação. Isso causa um constrangimento muito grande. Então, o que aconteceu com você, o que aconteceu com a Rosalina, são situações assim que nós já temos alguns remédios para isso, né? No caso, eu não sou advogado, mas existem uns remédios jurídicos para essas situações. Então, hoje, o que é garantido é o seguinte: está proibido no Brasil haver concurso público para reserva. Eu fiz concurso público para reserva de determinados órgãos há pouco tempo, há menos de 2 anos eu fiz concurso para um tribunal, parece que um tribunal federal, para reserva, mas isso já foi proibido. Então já é uma evolução importante nessa questão dos concursos. E uma outra situação que é fundamental é a seguinte: é a garantia de que, se a entidade pública fez o concurso e abriu um edital para determinado número X de vagas, ele tem que nomear dentro dessas vagas. Elas não podem ser omitidas. Antes de haver essa decisão do STF, a nossa digníssima secretária, ela prometeu que talvez nomeasse até fora das vagas do concurso em vigor. Mas a gente sabe que é uma situação muito conflitante, porque às vezes onde está o profissional disposto a trabalhar, havia a presença da pessoa que estava trabalhando através da Lei 100. E havia uma limitação muito grande, né, uma proteção da Lei 100 pelo governo do Estado, que impedia até que a pessoa que foi nomeada tomasse posse no próprio cargo dela. Nós tivemos N situações, N exemplos de pessoas que nos procuraram relatando esse tipo de situação. A pessoa estava trabalhando, né, num cargo, ocupando uma vaga de Lei 100, ela passou no concurso, desejava tomar posse no mesmo local de trabalho, né, por questões de conforto, de qualidade de vida óbvias para qualquer cidadão, e que o governo do Estado não permitia. Quer dizer, ele preferia criar um novo cargo vago, né, a deixar aquele que já estava ocupado, sendo ocupado ali por um colega. Então, o que a gente pode dizer é que a nossa luta como entidade sindical, né, como central sindical também, que a CUT sempre bate nesse tipo de questão, é que nós já garantimos que isso não vai acontecer mais, que as vagas de um concurso, elas terão que obrigatoriamente serem oferecidas pela entidade que promove, porque senão cabe ato judicial, e esse ato judicial ele é muito rápido e garante a nomeação. Infelizmente, para fatos de 10, 11 anos atrás, eu não sou advogado, né, mas eu acredito que haja o que a gente chama de... Como é que é esse fato jurídico que a gente fala quando não tem mais prazo para questionar? Prescreveu? Prescrição, né? Eu acredito que em 5 anos prescreve, então a gente não tem como recorrer, né? Porque isso que você conta foi o seguinte: o Itamar Franco foi obrigado a fazer um concurso público, né, por uma pressão muito grande que o sindicato exerceu em 2001. Aí ele fez esse concurso, eu fui um dos nomeados, passei até muito bem colocado em um dos concursos, eu fiz 4, fui aprovado nos 4, né, mas tomei posse em 2, porque eu não posso tomar posse em mais de 2, evidentemente, né? Mas assim, quando as vagas das últimas situações, quando elas surgiram, o governador já era o nosso virtual candidato a presidente, né, e ele preferiu não nomear as pessoas e não deu prorrogação também ao concurso daquela época.
Então, esse é um direito do governo, que ainda pode ser exercido, mas não pode mais, pelo menos, continuar com essa questão. Em relação ao processo jurídico, Rosalina, só para finalizar seu questionamento. Oi? Isso, foi. Rosalina, em relação a essa questão do processo jurídico, só para te garantir, os nossos advogados já estão estudando todos os casos que estão apresentados a eles, tá? Nós vamos entrar, sim, com o processo jurídico. Eu não sei se na sua idade e com o seu tempo de serviço já é possível que você tenha uma aposentadoria com uma ATB, né, no caso. Eu acredito que tenha, assim, como você fazer pelo menos uma aposentadoria proporcional. E se você quiser, a gente... Isso. Mas, de qualquer maneira, qualquer situação que você queira protocolar, é só procurar a gente lá, que a gente leva para os nossos advogados, e da mesma forma que você já foi atendido, a gente terá prazer de continuar te atendendo com toda a atenção possível, tá bom? Em relação aos encaminhamentos, Gleidson, você tem mais experiência de encaminhamento do seu poder para outro poder do que a minha pessoa, né? Eu sou professor que está na sala de aula, participei de muito poucas audiências públicas, mas uma moção contra o governo, né, cobrando dele atitudes, né, e respostas para situações, né, uma nota de repúdio à ausência de diálogo interessante, uma moção de apoio à nossa greve, se possível. Então, essas situações que a gente requer e que a gente também, cada um de nós aqui, seja reprodutor da nossa voz como servidores públicos, né? Não só como diretores de sindicato, mas como servidores públicos que estamos aqui lutando pela melhor qualidade, né? Lutando para não ter uma escola cheia de carteiras quebradas, né? De falta de um ambiente adequado para nós trabalharmos, que a gente continue aí na nossa luta e propagando a nossa luta. Então, eu convido a vocês para se fazerem presentes aí nesses próximos dias de greve lá no nosso sindicato, que a gente com certeza vai estar visitando as escolas e precisa muito dos nossos companheiros, né? Porque cada um de nós aqui é capaz de ampliar muito a quantidade de pessoas que vão estar aderindo. Então, nós abrimos às 8 da manhã, nós fechamos às 6 da tarde, de 8 às 6 sempre nós temos lá o nosso funcionário atendendo as pessoas, encaminhando. Nós temos 2 diretores que estão aqui presentes, que são o Wellington e a Nilma. Eles estão sempre também caminhando junto às escolas. O senhor José Rocha também todos os dias está visitando as nossas escolas. E a gente agora, estando em greve, a gente tem mais disponibilidade para visitar, né, e para convocar os nossos amigos, os nossos colegas, né, para juntar-se a nós nessa luta, porque nós precisamos sim de garantir não só investimento em salário, mas sim investimento em estrutura de funcionamento, de organização das escolas, né? Nossas escolas passam por uma crise de gestão muito grave, então nós temos que sempre cobrar dos nossos agentes, né, responsabilidade com o trabalho, porque quem está lá são os filhos dos trabalhadores mineiros, né? E em especial aqui da nossa cidade. Eu vou deixar o Aida falar um pouquinho. Isso, obrigado, Rafael. Tem um vídeo, vou passar o vídeo agora. Isso, o Aenda vai falar, depois já prepara o vídeo, por favor, Isa. Mas o Aenda, por gentileza. Falar. Isso, vai. Só citar um exemplo, eu estava esperando aqui ver se um colega meu ia chegar aqui, que ele ia falar da professora, que quando efetivou com a quantidade de aulas, para o professor. Aí eu estava contando a professora lá, efetivou com 6 aulas em 2007, só que ela trabalhou como designada a vida toda com cargo completo, mas nesse ano da efetivação ela estava com 6, então ela efetivou com 6. Só que de 2008 para cá ela está trabalhando com cargo completo, 18 aulas, e agora o cargo é 16, ainda trabalhando com esses cargos fechados. Ela foi pedir aposentadoria agora, ela vai aposentar recebendo com apenas 6 aulas, ou seja, contribuiu a vida toda, cargo completo, que foi designado. Aí quem é designado, por exemplo, que não foi efetivado,
que completou o tempo, vai aposentar ganhando o salário que ganha aí, né, lá no INSS, mas já os efetivados já ficaram penalizados por isso, só porque efetivaram com 6 aulas no caso. Então, 16 aulas está uma perda muito grande no salário, né? Então, a injustiça muito grande também, essa lei que o governo criou, essas situações na vida de muitos trabalhadores, né? Quando aposenta proporcional, né, e debita lá usando os cálculos do governo, né? A expectativa de vida, antes do tempo de aposentadoria, antes da idade mínima no caso, e no caso ela tem o tempo completo, idade, mas vai aposentar porque simplesmente já foi efetivada lá na lei como 6 aulas. Então, a injustiça muito grande isso aí. Aí eu convocar vocês para participar da gente. Tem algum encaminhamento? Mas pode encaminhar isso aí, que é uma injustiça muito grande, né? Você trabalhar a vida toda o cargo completo, né? Aí na hora de aposentar, vai aposentar no que foi efetivado em 2007. No caso, aí 6 aulas. Tá. Tá. Já tenho. Vamos. Aí, até falar com o Geraldo para procurar o jurídico síndico útil, vai ter que entrar na justiça. Aí, outro encaminhamento, ainda e Rafael e todos aqui, seria também a fazer concurso público imediato? A nomeação, pedindo o pessoal, quem fez o concurso está pedindo a nomeação. E então, após esse aí, lançar outro concurso. Então, nomear quem já fez concurso público, que não foram nomeados ainda, é um encaminhamento, 4.000 vagas, e assim que nomear, abrir outro concurso público. Isso, abrir outro concurso. Então, encaminhamento do sindicato aqui de Valadares, subsede. Vamos para o vídeo, então? Aí vamos ouvir a Beatriz convocando ali, viu, gente? Desde janeiro, o sindicato apresentou a pauta de reivindicações ao governo e não tem negociação. Este governo decidiu que não quer negociar nada com a nossa categoria. Nós estamos sem carreira, sem reajuste do piso, sem piso salarial, férias-prêmio que foram simplesmente descartadas, a situação dos efetivados pela Lei 100. O governo está empurrando para depois da eleição. Que condições nós temos de ficar hoje dentro da escola estadual? Nós temos que fazer uma luta que modifique essa situação. Por isso, a greve a partir do dia 21 de maio, com uma nova assembleia no dia 28 de maio. Não é possível ficar dentro da escola aguentando a situação que nós estamos aguentando. E não aceite assédio moral, não aceite ninguém te dizendo que você não tem o direito legítimo de fazer a greve. Servidor efetivo, efetivado, designado, todo mundo tem o direito de fazer a greve, é um direito previsto na Constituição Federal. E por falar nos vínculos, se nós pensarmos, tanto o designado, o efetivado e o efetivo estão muito prejudicados pelo atual governo. Então, o momento ele é de luta e de luta coletiva. Essa é a Beatriz Cerqueira. Bom, foi feito encaminhamentos, mas eu quero reforçar aqui também a moção de repúdio
a ausência de diálogo com o governo do Estado, não é isso que você falou, Rafael? Você falou de outra moção de apoio à greve. Tem uma terceira situação que é... Diálogo com a categoria, né? Nós falou da moção de repúdio em ausência de diálogo, de apoio à greve, você falou uma outra também. Acho que a gente tem que fazer uma... A resposta. A resposta. É, uma resposta do governo, uma resposta efetiva do governo para os trabalhadores e trabalhadoras, não é isso? Tá, então colocar isso na... Ô Ted, tá anotando isso aí? Pode falar aí no microfone. A gravação. A gravação da audiência? Tem. Depois eu peço para entregar para vocês a um sindicato. Esse canal do YouTube, o canal de YouTube que vocês têm, né? Olha só, é só pesquisar lá no câmaragv.mg.gov.br, o Hélio está anotando lá, vai estar disponível, né, Jason? E também no YouTube, o canal de vídeos da internet lá também vai estar disponível no YouTube, não é isso, Jason? Joyce. Então eu sei, mas depois que joga no YouTube também, não? Tanto no site da Câmara, como câmaragvmg.gov.br, como entrar também é só colocar o dia, né, o horário que aparece lá, essa audiência pública. Pode, fica à vontade, o negócio é da publicidade. Bom, por que fazer uma audiência pública dessa na Câmara Municipal, sendo que é de cunho estadual? E o vereador, ele legisla e fiscaliza no âmbito do município. Porque as pessoas moram no município. As pessoas não moram no Estado. As pessoas não moram na União. Moram no município. E vários cidadãos e cidadãs, professores e professoras de Governador Valadares e região, foram atingidas, né, por essa lei politiqueira. Então, por isso, da nossa propositura de fazer essa audiência pública, que o sindicato abraçou a ideia, né, mobilizou, né, e as pessoas que vieram aqui, quero agradecer assim, a minha assessoria que mobilizou, que ligou, que foram nas escolas, e dizer que daqui a uma semana a audiência pública, a ata, vai estar no e-mail de cada um, de cada uma. Também pega lá no site da Câmara, no YouTube, Rafael, o Aender, esses vídeos, né, agradecer, pode contar conosco, colocar o nosso mandato à disposição do Sindiúti, da categoria, dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual. Também, como eu disse, sou servidor público estadual, sei um pouco o quanto vocês sofrem, só que vocês sofrem muito mais, né? E o governo do Estado, o governo tucano que aí está, não tem diálogo, não tem conversa com os trabalhadores e trabalhadoras. Então eu quero agradecer, dou por encerrada essa audiência pública, agradecendo e colocando o mandato nosso à disposição do Sindiúti e de todos e de todas. Muito obrigado e até a próxima. Só chamar todos e todas para a gente fazer uma foto com a assessoria aqui. Joyce, tira uma foto aqui, por favor.